Louva-a-Deus é um dos insetos mais imaculados. Depois de comer, quando ele está num lugar que gosta, se sente absolutamente seguro e calmo. E o ar está calmo, e a temperatura está boa. Começa a se limpar, muito meticulosamente, e a se lamber. Parece estar concentrado, se perdendo gradualmente no seu pensamento de inseto e relaxando, cada vez mais. É quase como se entrasse num transe de limpeza ao limpar cada mancha microscópica da sua anatomia. Um frenesi purificador dos insetos. A própria limpeza lhes dá prazer. Embora os insetos sejam na verdade muito limpos, não é uma boa ideia deixá-los viver em você. Piolhos, percevejos, pulgas, moscas e mosquitos, no entanto, se especializaram em colonizar o cabelo dos mamíferos. Eles põem seus ovos em nós e se alimentam do nosso sangue. As caudas mata-moscas são uma das estratégias mais eficientes para combatê-las, e é por isso que quase todos os mamíferos têm uma. A verdade é que essas chicotadas, ou contrações da pele, proporcionam alívio instantâneo, mas não duradouro. Alguns insetos são mortos, muitos são espantados. Mas para que seja moderadamente eficaz, é preciso mover a cauda constantemente e incansavelmente. E, francamente, isso não é maneira de viver. Quando falamos de insetos, mesmo os mais fortes acabam se rendendo. As zebras não só têm mata-moscas, mas as suas faixas também são um dos mais engenhosos sistemas antiparasitas. Algo que só foi descoberto muito recentemente. Há séculos que os zoológicos discutiam o propósito das listras da zebra. Uma hipótese diz que os códigos de barra, se fosse branco, não atrairia tantas moscas, mas atrairia leões. Tem horas que nenhum sistema contra os insetos funciona. Para não atrair muitos mosquitos, a Organização Mundial de Saúde recomenda o uso de roupas de cor clara e evitar emitir cheiros fortes. Mas os búfalos africanos usam casacos escuros e cheiram tão forte que quase se pode cortar o odor com uma faca. Eles têm viajado em busca de bons pastos durante metade da estação seca, e a poeira da caminhada ficou presa no suor e se acumulou neles. O cheiro horrível do rebanho anuncia que eles estão chegando, 2 quilômetros antes de chegarem. Talvez as suas peles negras protejam os búfalos contra a radiação ultravioleta, mas entre a sua cor e o seu perfume, os seus imensos corpos, que pesam quase 1 tonelada, são um poderoso ímã para legiões inteiras de moscas botânicas, mosquitos e todo o tipo de moscas. A única chance que eles têm de se esquivar, só por um tempo, dessa insuportável companhia de insetos que nunca os deixa, é quando eles correm através de lagoas ou piscinas lamacentas. Mas, como vimos,
Tomar um banho é um prazer reservado a poucos. E aqui, só por um curto período de tempo. Debaixo da superfície da água podem estar escondidos outros perigos. E também não precisam ser necessariamente crocodilos. A multidão de parasitas aquáticos e micro-organismos infecciosos que ali se encontram podem ser muito pior. E esta é uma água quente e estagnada. O mínimo que se pode conseguir aqui é um gigantesco caso de tifo. Para tomar um banho em segurança, é essencial encontrar um lugar que seja garantidamente saudável. Mas encontrar água limpa e fresca não é fácil na natureza. Estes tucanos descobriram algo que é muito raro na selva. Eles tiveram muita sorte. Poucos troncos de árvores se tornam um tanque de água como este, escondido a mais de 30 metros acima do solo. Se limpar com água é delicioso, especialmente se não houver crocodilos por perto e a água ainda estiver intacta, embora outras complicações ainda sejam possíveis. Estes Grows estão chegando à Espanha temperada vindos do norte da Europa. Mas eles descobrem que a água está coberta de gelo. Eles viajaram milhares de quilômetros em busca de um clima mais quente. Mas inverno é inverno, mesmo na Espanha ensolarada. Embora o gelo não seja muito grosso, teria que ter vários centímetros de espessura para resistir ao desejo profundo dos Grows por um banho. Qualquer animal que faz uma longa viagem se cansa. E quanto mais longa a viagem, maior é o desejo de se lavar. E se ele faz a viagem sozinho, ou seja, graças à força dos seus próprios músculos, então a necessidade de uma boa esfregada aumenta exponencialmente. Além dos perigos apresentados pelos crocodilos, micróbios aquáticos e água congelada, há o problema da escassez de água. É por isso que a limpeza a seco tem muitos devotos. Sobretudo, se você vive em algum lugar onde a única água disponível vem da chuva ocasional. Esta forma estranha de higiene pessoal, que parece mais sujar do que limpar, tem o mesmo objetivo que o pó de talco das garças. É mais bruto e mais primitivo, mas igualmente eficaz.
A gordura e a sujeira são absorvidas pelo pó, e este é eliminado com movimentos de contração vigorosos. Além disso, os banhos de poeira também são bons para se livrar de parasitas. Acabam sendo o melhor remédio contra os piolhos das aves. Banhos de pó e poeira são também utilizados por certos mamíferos com pouco ou nenhum pelo. Embora possa não parecer, a pele de um elefante é muito delicada. Sua epiderme é muito espessa e extremamente enrugada. Na verdade, mais do que rugas, o que ela tem são fendas profundas, o lugar perfeito para parasitas de todos os tipos, tanto animais como fungos. Os elefantes têm alguns pelos espessos e espalhados, mas podemos considerá-los absolutamente carecas. Elefantes, mais do que pele, têm um problema. E é por isso que eles usam sua grande inteligência e todas as suas habilidades evolutivas para cuidar disso. Eles ensinam esta forma de higiene pessoal aos elefantes bebê. E é assim que aprendem a levantar a poeira que necessitam para criar uma camada de pó antifungos, que também repele os insetos e protege a sua pele da luz ultravioleta do sol. Isso também deve estimular a produção de lágrimas. Ou talvez ajude a fazer crescer cílios mais longos. Seja qual for o caso, o pó não deve ser aplicado sobre a pele antes de se colocar uma boa base. Lama é a camada base. Lama, na verdade, é a base perfeita. Se envolver numa crosta protetora de vários milímetros de espessura é uma defesa muito eficaz contra as bocas sugadoras de sangue dos insetos. Graças a esta cobertura inerte, os pequenos vampiros não conseguem alcançar os capilares. Esta lama também é refrescante e retém a água, hidratando a pele quando os raios de sol estão rachando todo o resto. E embora a lama possa parecer exatamente o contrário, tem propriedades antissépticas. Cobrir as feridas com tanta lama é muito benéfico, na verdade, porque evita que elas se infectem. E quando vemos os elefantes tomando estes banhos selvagens, é óbvio que eles se divertem muito e gostam de se limpar com a lama. Na vida ocupada de um javali beligerante, descansar um pouco numa poça de lama é um verdadeiro deleite. Eles realmente sabem relaxar. Embora um leão possa sempre aparecer de repente. Não, desta vez foi um alarme falso. Era só mais um javali que também estava à procura de um lugar no spa.
Como são uma espécie muito territorial, quando dois machos se encontram, muitas vezes se tornam hostis. Mas aqui, todos apreciam um pouco de paz e tranquilidade. E podem até agir como amigos, como companheiros. Sem dúvida, compartilhar um banho com vários outros javalis diminui a probabilidade de serem emboscados por um predador. Ou talvez eles simplesmente desfrutem tanto isso que seus níveis de testosterona e cortisol caem. Embora os javalis tenham um pouco mais de pelo que os elefantes, eles não são exatamente cabeludos. E é por isso que precisam da lama. E como também lhes faltam pernas longas para se coçarem, eles usam uma árvore para isso. Estes porcos selvagens, que são sobrecarregados com um nome pouco elogioso que sugere que talvez Não sejam os personagens mais limpos da savana? na verdade, usam um recurso para se manterem limpos. Costumávamos pensar que só os animais mais inteligentes eram capazes de usar recursos estratégicos. Macacos são os mais inteligentes de todos os animais. Eles não só sabem usar certos recursos, mas transformam o hábito muito saudável de remover pulgas em uma forma de fazer amigos. Uma das coisas que macacos e pessoas têm em comum é que todos nós temos parasitas no cabelo. Acima de tudo, piolhos e pulgas. E somos muito parecidos em muitas outras coisas. Em nossas mãos, nas nossas unhas, na forma como nos coçamos, até mesmo em como é difícil para nós alcançar aquele ponto no meio das nossas costas. É por isso que também partilhamos de um código de conduta entre amigos. Você cuida das minhas costas e eu cuido das suas. Os macacos levam as relações sociais muito mais a sério do que a mera higiene. É verdade que manter um certo nível de limpeza corporal, num lugar onde há tantos parasitas, é indispensável para a sobrevivência. Mas para os primatas, a ordem zoológica mais evoluída psicologicamente do planeta, este negócio de limpar uns aos outros se expandiu para além do seu propósito original. Estes hábitos sanitários se tornaram uma questão de diplomacia, um protocolo que observa estritamente a hierarquia do grupo. As relações emocionais dentro de cada tribo e cada família mantêm a sua ordem graças a este comportamento de limpeza. Os indivíduos e bebês dominantes são os que recebem mais atenção deste tipo. Se alguém tentasse saltar acima do seu posto estabelecido, a violência seguiria. E aquele que quebrou as regras teria que cuidar do seu superior para acalmar seus nervos, demonstrando assim a sua submissão e a sua aceitação do seu lugar na comunidade. A higiene pessoal protege a saúde de cada indivíduo, mas entre os símios, a higiene virou uma forma de comunicação, de se relacionar uns com os outros e de obter prazer. Foi assim que o nosso conceito de sociedade começou a tomar forma. O normal é manter relações com membros da sua própria espécie. Mas, às vezes, na natureza, emerge uma amizade entre animais tão diferentes como uma ave e uma girafa. Se algum dia estabelecermos contato com alienígenas, seria uma boa ideia começarmos o contato com um tratamento desses. Essas aves se especializaram em oferecer seus serviços de limpeza em troca de poderem comer em paz os parasitas que atormentam seus hospedeiros. Os pica-bois se alimentam exclusivamente dos insetos que vivem sobre a pele de grandes mamíferos. Um búfalo só pode usar lama ou sua cauda para repelir seus parasitas. E sejamos honestos, há partes do corpo onde seria bastante desagradável usar uma camada de lama seca. Cientificamente,
A verdadeira simbiose só é considerada quando ambas as espécies envolvidas na relação se beneficiam dela. A contribuição dessas aves vai além da limpeza, pois elas até avisam seus companheiros de viagem da presença de predadores quando uma ameaça aparece. Há poucos casos de simbiose como este. E a simbiose entre hipopótamos e pica-bois vai ainda mais longe. O bico do pica-boi é muito forte e tem arestas afiadas. É uma pinça tipo bisturi, que é muito eficiente em cavar a pele dura do seu hospedeiro e remover pústulas ou carrapatos. Este tipo de cuidado é tão valorizado pelos seus enormes hospedeiros que até recompensam os pica-bois, permitindo-lhes fazer pequenas feridas na sua pele, ao ponto de sangrar. O sangue fresco e vermelho atrai moscas e outros insetos, que os pica-bois podem então apanhar facilmente e em abundância. Os gratos pica-bois passam a maior parte das suas vidas no corpo do mesmo hipopótamo, e às vezes até levam muito tempo para deixá-los depois que morrem. Eles dizem que os pica-bois até ousam limpar os dentes dos crocodilos. Estes répteis grandes têm, na verdade, dentes bastante limpos. No entanto, o limpador não é uma ave, mas sim o sol. Tomar um banho de sol para os seus dentes ou para a sua pele também é uma espécie de aprumo. Os raios fortes da luz solar ultravioleta matam tanto bactérias como fungos. Embora também representem um grande risco. Muita luz solar pode causar câncer de pele. As enormes costas dos hipopótamos estão muito expostas ao sol, mas não têm escamas como os seus colegas répteis. Por isso, precisa de um protetor solar muito eficaz. Devido ao seu enorme peso, estes animais vivem em quase toda a sua vida submersos, mas só parcialmente submersos. E assim as suas costas recebem uma quantidade perigosamente elevada de radiação ultravioleta. Para evitar o desenvolvimento de melanomas, os hipopótamos secretam uma loção protetora que contém 2 fantásticos pigmentos bloqueadores solares. Uma é avermelhada, ácido hipossudórico, enquanto a outra é alaranjada, ácido norhipossudórico. As cores destas 2 substâncias deu origem às lendas que dizem que os hipopótamos suam sangue, mas na verdade é só um protetor solar. No que diz respeito às necessidades estritamente sanitárias dos hipopótamos, bom, as coisas se complicam um pouco. As águas em que vivem são bastante sujas. O ácido hipossudórico tem propriedades antimicrobianas poderosas e isso protege a sua pele de pseudômonas e outras bactérias. Mas a água é realmente suja. E o pior de tudo é que a culpa é dos hipopótamos. Se eles puderem evitar, não saem da água para comer nem para fazer cocô. E também comem muito, como se pode ver pelas suas figuras esbeltas. Por isso, também sujam tudo numa quantidade incrível. Isso significa que essas águas são muito ricas em nutrientes vegetais,
o que é fundamental para a ecologia do seu habitat. Muitos peixes invertebrados dependem dos costumes sujinhos dos hipopótamos para a sua sobrevivência. Mas é preciso admitir que alguns costumes são insuportáveis. Com a única exceção de uma espécie, nenhum outro ser vivo na face da Terra precisa usar papel higiênico depois de ir ao banheiro. Os esfíncteres anais dos animais são projetados para que nada fique sujo. Esse fato nos separa claramente do resto dos animais e, além disso, é um exemplo perfeito de como é muito mais eficiente não sujar as coisas em primeiro lugar do que ter que limpar depois. Talvez não possamos viver sem sujar nada. Mas devíamos tentar sujar o menos possível. A natureza é muito bem concebida. A chuva é capaz de mudar a água até mesmo para os hipopótamos. Em algumas partes do mundo, chove muito, quase todos os dias. Em outras latitudes, os anos podem passar entre trovoadas. Às vezes, a água cai em um aguaceiro. Outras vezes, é apenas uma chuva leve. Pode chover de 1000 maneiras diferentes. A chuva limpa o mundo e seus habitantes, mas não é infinita. A água será o tesouro natural mais sagrado das futuras civilizações, que serão julgadas pela limpeza do seu ambiente.